quando a gente vai falar, pregar, ministrar a palavra, há um temor no nosso coração, né? Estava lembrando ali que eu tenho 37 anos que eu prego. Desde que um ano depois, 6 meses depois de convertido, né? Eu já tinha começado a pregar. Mas cada vez que a gente sobe aqui, o coração da gente fica acelerado. Porque a palavra de Deus, ela é muito séria, né? E a gente precisa nunca falar de nós mesmos, mas falar daquilo que Deus quer que a gente fale. E é isso que nós vamos orar pedindo nessa noite. Eu queria que você baixasse a sua cabeça. Pai, é com temor e tremor diante da Tua presença que nos colocamos aqui neste altar para levar a Tua palavra, palavra que o Senhor trouxestes ao nosso coração. Queremos compartilhá-la segundo tudo que Tu queres ministrar nessa noite ao coração de cada um de nós que aqui estamos. Cada um tem suas necessidades, cada um tem seus desafios, cada um tem diante de si tarefas, metas, objetivos, e queremos nessa noite ouvir a Tua voz para nos trazer a confiança de cada dia. Confiarmos em Ti, para nós, é tudo. E isso nós queremos aprender nessa noite. Confiar no Senhor está acima de qualquer coisa. E, Pai, toma conta de nossos corações, nossas mentes, para que nós não voemos daqui para outros lugares, mas que a nossa mente permaneça nesse ambiente, permaneça diante de Ti, e que nós, Senhor, possamos absorver a Tua palavra no nosso coração para não pecar contra Ti. Confiança é uma coisa necessária na nossa vida. Não sei se você vive e anda em confiança em si mesmo, em confiança diante de Deus. Às vezes nós confiamos muito em nós. Esses dias eu estava no caminho que eu faço sempre de carro, indo e voltando, né? Estava voltando do serviço. Aí tem aquele balão do aeroporto. Eu pego, voltando ali por aquele balão, e no balão tem quem vem do balão e quem vem do plano, né? E tem uma bifurcação assim que a gente entra. Toda vez que eu estou vindo aqui, eu olho para cá, para ver se não está vindo o carro, para mim poder entrar. Bem na esquina tem uma placa bem grande chamada Pare. Não sei se você já viu a placa ali, mas ela existe. E toda vez eu estou ali dirigindo e olhando, e eu olho, vejo que não tem carro, vou e entro, né? Essa semana eu estava fazendo o mesmo trajeto, 2 colegas comigo, sentados comigo no banco. Eu olhei, vi que não vinha carro, tinha um carro, mas estava bem distante. Entrei. Na hora que eu entro, que eu só viro o olho assim, vejo um carro agigantando dentro do meu assim para acertar o meu. Eu só tive o reflexo de jogar o carro para o lado para entrar para outra pista, e graças a Deus não tinha ninguém passando na outra pista. E eu consegui ir em frente. E eu falei, como é que eu não enxerguei esse carro? Como é que meu olho estava fechado para aquele carro, um carro branco, né? Gente, a nossa confiança, ela precisa estar sempre balizada com as verdades. E ali tinha uma placa de pare, eu estava errado. Tinha uma placa de pare. O certo, em qualquer lugar do mundo, é parar, olhar e ir. Mas eu sempre passando, a confiança sempre deu certo, né?
Então vamos. Agora eu estou passando na outra pista de cal. Mas é interessante isso, a gente parar e pensar sobre a questão de confiança. E eu queria ler um texto na Bíblia com você, lá em 2 Crônicas, capítulo 15. Eu quero ler só apenas alguns versículos, poucos, que conta a história de um rei chamado Asa. Segundo Crônicas 15, versículo de número 1, diz assim, acompanhe na sua Bíblia. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e a todo Judá e a Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem um verdadeiro Deus e sem sacerdote que os ensinasse e sem lei. Mas quando a sua angústia se convertia ao Senhor, o Senhor Deus de Israel, e o buscava, o achava. Até aqui. A nossa força, o nosso entendimento de Deus deve nos levar a verdadeiramente confiar nele. E isso é uma verdade que nem sempre é verdade para todos nós. Nem sempre é verdade que realmente nós confiamos em Deus. Haja vista o povo saindo de Israel depois de 10 pragas, 10 manifestações poderosas de Deus, livramentos de Deus em relação aos egípcios. Ali havia todo um contexto de milagres, de manifestações poderosas de Deus, que nos levaria a olhar e falar assim: agora eu confio em Deus. Mas quando eles chegam diante do Mar Vermelho, o que acontece? O povo começa a murmurar, alguns querem voltar de volta ao Egito, alguns falam assim: nós viemos aqui para morrer, Deus nos tirou esse lugar para que a gente morra. E a confiança foi para onde? A confiança nesse Deus que é poderoso para mover todas as hostes do mundo espiritual e do mundo físico. Esse Deus que logo em seguida iria abrir o Mar Vermelho, que ia andar com eles durante toda a trajetória dos 40 anos, com uma nuvem durante o dia, com uma bola de fogo durante a noite. E aquele povo todo pereceu, aquele que saiu do Egito acima de 20 anos. Confiar em Deus é tudo. Essa é a mensagem de hoje. O rei Asa é o 5º rei na descendência de Davi a assumir o trono. Ele é o 3º depois da divisão dos reinos. Então, como 3º rei na divisão dos reinos, ele ainda estava ali naquele período de adaptação, de ter 2 reinos e um reino passando por dificuldades, passando por situações. Mas o interessante é que Asa recebe o reino de seu pai Abias, e ele passa os próximos 10 anos em paz. E o texto no capítulo 14, você pode ler em casa, o capítulo 14 fala das coisas que Asa fez, né, das fortificações, do exército que é montado, das coisas que acontecem. E a Bíblia diz que ele buscou a Deus naquele período e Deus deu paz a ele naquele período. Ele buscou a Deus e Deus moveu as águas. Quando cessa o período de 10 anos, esse período de 10 anos, há uma invasão de um outro povo etíope, querendo adentrar Judá.
e enfrenta Judá. O texto lá no capítulo 14, versículo 8 em diante, fala que o exército de Judá eram 300 mil de Judá e 280 mil de Benjamim, que são as duas tribos que estavam juntas. Mas o povo que vinha contra eles, o povo etíope, que vinha contra eles, era 1 milhão de soldados. 1 milhão de guerreiros que vinha contra eles. E interessante que o texto fala que ele, versículo 11, né? E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. O Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O que acontece? 1 milhão cai. O Senhor vai contra esse grupo de soldados que era o dobro, quase o dobro. E eles perdem. Eram maioria, mas eles perdem. Eram mais, talvez até mais adestrados com as suas armas, mas eles perdem. Eu quero dizer que quando confiamos no Senhor, o Senhor prevalece. O Senhor age. Amados, nós podemos confiar, nós podemos clamar ao Senhor e o Senhor vai ouvir. Asa confiava em Deus, 10 anos de paz, e quando esse povo vem, ali acontece todo um poder poderoso de Deus, maravilhoso de Deus, e ele consegue vencer aquela luta, aquela guerra, e ele passa aí outro período abençoado de paz. Isso é maravilhoso, né? Então, após um período de 10 anos, isso dentro desse período de 10 anos, né? Após esse período de 10 anos, há uma guerra. Isso eu já falei, né? Asa buscou a Deus e Deus feriu o exército. Asa, a partir daí, deu ouvidos à voz do profeta Azarias. A partir desse momento, quando o profeta fala, Asa começa a dar ouvidos também à voz do profeta. Profeta, ele fala da parte de quem? Dos demônios? Fala da parte de quem? Da parte de quem? De Deus, querido. Então o profeta, ele fala da parte de Deus, aqui ele vem falar da parte de Deus. Azarias vem justamente a Asa e conversa com ele, fala com ele: olha, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se buscardes, o achareis, porém se deixardes, vos deixará. Então o profeta faz um alerta, ele fala assim: olha, esse período de 10 anos de paz aqui terminou com essa guerra, e essa guerra foi vitoriosa, mas continue a buscar, continue a estar firmes, buscando a Deus. E é importante que você busque, é importante que você comece a andar em retidão, comece a andar em conformidade com Deus. Não só buscar a Deus no momento de dificuldade, mas buscar a Deus em todo o tempo. Isso é uma palavra que o profeta fala. Ele está falando de algo muito sério, porque ele segue falando o seguinte, olha, versículo 5. Naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra, porque gente contra gente, cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbava com toda angústia. Mas esforçai-vos, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Então o profeta, ele fala: permaneça firme. Ele fala: não pare de confiar, de buscar a Deus e confiar nele. Não pare de ir em frente, não pare de andar em novidade de vida. E Asa, o rei, ele faz uma coisa maravilhosa. Ele ouve o profeta e a partir de agora ele dá ouvidos a essa palavra, e aí ele começa as modificações. Ele faz o seguinte: Asa começa a promover uma purificação em Judá.
o texto diz que ele tira os ídolos, os postes ídolos, ele tira os altares a outros deuses. E se você parar para pensar que na época de Salomão, isso disseminou de uma forma terrível com as esposas de Salomão, em termos de templos, em termos de altos, em termos de altares nas montanhas, isso estava disseminado. Esses dias encontraram vestígios de um templo que ficava a menos de 300 metros do templo de Israel. Olha que absurdo. Encontraram vestígios disso, de um templo a um deus pagão lá, que eu não lembro se foi Baal, ou um desses deuses pagãos, mas encontraram. Então isso estava disseminado no tempo do Salomão. Isso vai ser realmente modificado muito lá mais na frente, lá com Josias. Josias é que vai fazer a maior reforma de Israel. Mas Asa começa aqui, algumas dessas, ele traz essa purificação, ele congrega todo o povo, versículo 9, ele chama todo o povo, e vem pessoas de Benjamim, vem as pessoas de Judá, e vem pessoas de outras nacionalidades ali de Israel, né? Benjamitas, vem de Simeão, de Manassés, de Efraim, vem também para adorar a Deus, e ali eles fazem uma aliança com Deus, e nessa aliança eles sacrificam, eles passam a adorar, eles adoram a Deus com alegria, com adufes, com tamborins, com toda a sorte de trombetas e buzinas, e eles fazem, está no versículo 14, e eles fazem esse concerto, e o texto diz que diz que juraram diante do Senhor em alta voz, com júbilo, com trombeta e com buzinas, e todo Judá se alegrou desde o juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade, e buscaram, e acharam, e o Senhor lhes deu repouso ao redor, né? Deus trouxe agora um temor nos povos que estavam à sua volta, porque os etíopes tinham sido dizimados ali, 1 milhão de guerreiros, e agora todos aqueles povos estavam atemorizados para chegarem perto de Judá. Então Judá passa a ter paz mais permanente, e é uma paz bem longa, que a gente vai ver isso. Também Asa, na sua própria casa, ele faz uma purificação. Ele tem a rainha, mãe dele, chamada Maaca. Ela construiu um altar a Azera, construiu um poste ídolo. E aqui, o que Asa faz? Ele destitui ela de ser rainha, ela era rainha ainda, né? Ele destitui ela de rainha e manda quebrar esses postes ídolos e destrói isso que estava ali dentro da sua casa. Gente, esse mover de Asa trouxe algo poderoso. Ele tinha tido 10 anos de paz, não tinha? Agora foram 25 anos. 25 anos. O texto do versículo 19 fala que não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Então, 35º. No 10º ano ele tinha paz, teve aquela guerra. Ele confiou no Senhor e venceu. E aí, do 10º ano até o 35º, 25 anos. Coisa maravilhosa. Coisa impressionante. Isso aqui é maravilhoso. Confiar em Deus é bom ou não é? Confiar em Deus é tudo. Fala, teu irmão, confiar em Deus é tudo. Querido, nós precisamos confiar em Deus. E Asa confiou em Deus todo esse período. Confiou em Deus com todo o seu coração. Isso é maravilhoso. E eu quero te dizer que em tempos de grandes vitórias, nós temos paz. E essa paz se torna longa. O grande problema é que, quando prolongada essa paz, baixamos a guarda. Nos esquecemos de coisas que são fundamentais e que são importantes. Às vezes, esse período de paz, de falta de desafios maiores, nos faz aconchegar no sofá, nos faz parar de olhar em volta acerca dos inimigos, para de se preparar, para de
construir a sua relação poderosa e íntima com Deus, e isso é sério. No versículo 16, no versículo 1 do capítulo 16, começa uma nova história. Nova história? É. Aqui fala o seguinte: no ano 36º do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para ninguém deixar sair, nem entrar a Asa e a Judá. Baasa era o rei de Israel. E ele monta uma estratégia de montar uma cidade bem na saída da qual havia comércio. E ele monta ali uma cidade, então ele traz pedras, ele traz madeira, e ali ele vai montar uma cidade estado, uma cidade onde ele provavelmente iria colocar o exército ali, e iria impedir de Judá poder fazer comércio, de poder se locomover, ir e vir. E isso era uma questão estratégica muito séria. Muito séria. Era um problema político que se avantajou diante de Asa agora. E quando nós olhamos isso, nós vemos que Asa tinha alguém ao seu lado que era poderoso. Quem era? Deus. Aí vamos ver o que Asa faz. E então tirou Asa a prata, o ouro dos tesouros do Senhor, da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: faz aliança comigo, faz aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que eu te envio prata, ouro, vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos a Asa, enviou os capitães dos exércitos que tinham contra a cidade de Israel, e feriram a Ijon, e Adã, e Abel-Maim, e todas as cidades das munições de Naftali. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar Ramá, e não continuou a sua obra. E aí o rei Asa se viu liberto daquela estratégia de Baasa, foi àquele local onde estava construído, levou um povo e pegou todas as pedras e pegou as madeiras, e ele teve uma grande vitória ali, só nessa estratégia de fazer aliança. Ele teve uma grande vitória, e ele se alegrou com o povo, e ele pegou toda aquela madeira, toda aquela pedra, e levou às cidades que poderiam proteger aquela região, e edificou e fortaleceu aquelas cidades. Coisa maravilhosa. Isso aqui é tremendo porque Asa teve uma vitória, e teve uma vitória poderosa. Só que quando nós olhamos para a história, nós vemos que Asa aqui agiu de uma maneira diferente. Aqui ele não clamou a Deus, clamou? Não sei o que aconteceu aqui, mas eu sei que tinha 25 anos que ele havia enfrentado uma guerra. 25 anos que ele tinha tido uma grande vitória clamando ao Senhor. E aqui ele pega e faz uma aliança. E era uma coisa normal isso aqui, tá? Fazer uma aliança era coisa normal naqueles tempos. Isso em muitas situações é até necessário. Mas ele fez uma aliança, e a partir dessa aliança houve uma vitória, porque Baasa se viu acuado no norte da sua região e foi lá para defender suas fronteiras, e esqueceu Judá para lá. E Judá ficou tranquila. E aí Judá ficou com os despojos daquilo tudo que estava ali. Só que acontece o seguinte: Asa aqui agiu na sua própria estratégia. Ele montou uma estratégia e foi. E o que o texto diz acerca disso? Versículo 7 do capítulo 16. E naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: por que confiastes no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Porventura não foram os etíopes
e os líbios um grande exército e muitíssimos carros e cavaleiros. Confiando em tu, porém no Senhor, Ele os entregaria em tua mão. Porque quando o Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito, para que com Ele nisso, pois procedestes loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Muito diferente do primeiro momento. Asa agiu humanamente, agiu como os povos daquela realidade, agiu como a situação exigia naquele momento para um país comum. Mas Judá não era um país comum. Judá tinha um Deus poderoso. Judá tinha um Deus que podia fazer grandes coisas. Judá tinha o único Deus que pode fazer alguma coisa. Mas Asa não fez isso. Asa resolveu olhar para a situação e agir como ele via os reis agirem nesses 25 anos. A estratégia assim deu certo. Aí ele lembrou das estratégias do pai dele, que fazia aliança com a Síria e fazia aliança com outros. Ele fazia, vou fazer o mesmo. Aí ele pega o que? A prata e o ouro do tesouro do Senhor e faz essa aliança. Meu Deus do céu. E aí Deus fala assim, você agiu loucamente. E para completar esse momento, Asa, ele se acha, ele começa a se achar, não, eu venci, eu consegui vencer. A pergunta é, podemos ser bem-sucedidos com as nossas estratégias? O que você acha? Claro que podemos. Estratégias podem ser amplas, e elas podem ser boas, e elas podem te dar vitórias. De fato, nós podemos vencer, mas isso não quer dizer que é o melhor. Não quer dizer que é o melhor. Quando Moisés, isso aqui é interessante, quando Moisés, ele olha para a pedra, que Deus tinha falado assim, fala a pedra, ele pega o cajado e bate na pedra, ele está se lembrando de algo que Deus tinha falado e feito lá atrás, para ele bater na pedra lá atrás. E aqui Deus fala a pedra, e aqui ele bate na pedra. A água vem. Mas Deus fala para Moisés, você não vai entrar na terra. Deus fala para Asa, a guerra não vai se apartar da tua casa. Você teve 25 anos de paz, mas agora a guerra não vai se apartar. Por quê? Porque você agiu loucamente. E aí ele acha, né? O que ele fala? Não, esse profeta é um profeta que não é de Deus. Está falando coisa errada, eu venci, eu tive vitória. E aí ele pega esse profeta, esse vidente, né? Profeta, ele manda prender ele. E o texto, lá no capítulo 9, fala assim que ele, no capítulo 10, versículo 10, desculpa, capítulo 16, fala, e ele manda lançar no cárcere, na casa do tronco, para que ele seja preso. Se alterou com ele. Também Asa começa a perseguir e oprimir pessoas do povo. Porque alguns começam a falar, por que você está prendendo o vidente? Ele está falando de Deus. E aí ele fala assim, então esses daí também são seguidores desse vidente, eu vou começar a oprimir eles. E começa toda uma questão de querer defender o seu próprio trono. Quando nós, queridos, começamos a construir nossas próprias estratégias, pura e simplesmente, nós começamos a nos colocar no trono. E aí o nosso trono começa a ser ameaçado, porque muitos começam a se levantar. E eu quero te dizer que quem tem que estar no trono não é você, é Jesus. Quando eu me coloco no trono, eu começo a ser tirano. Tirando com a esposa, tirando com os filhos, tirando com as pessoas, com os amigos, com a igreja, com Deus. Eu começo a ser tirando nas coisas. E é exatamente assim que Asa vai, e isso se aprofundou tanto que o texto continua falando assim, que Asa, ele cai doente no versículo 12. Ele cai doente dos pés, e essa doença dos pés é tão séria
que o leva à morte. Mas só o que o texto diz? No ano 39º do seu reinado, grande, por extremo era a sua enfermidade. Contudo, na sua enfermidade, não buscou o Senhor, mas antes os médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu. O texto ele é tão profundo que ele fala assim, olha, ele não buscou o Senhor. Não quer dizer que está errado buscar os médicos, não. Quer dizer que ele só buscou os médicos. Ele só buscou o natural. Ele tinha um Deus que era poderoso e que ele já tinha experimentado, mas ele não buscou esse Deus. Quando nós buscamos a Deus, os médicos são usados. E nós não morremos. Você entende? Quando é Deus que fala, Deus falou para Ezequias, olha, você vai morrer. E Ezequias se levanta e fala assim, não, mas eu fiz tantas coisas, Senhor, me deixa viver um pouco mais. E aí Isaías já está indo longe, volta. E aí Deus fala assim para Isaías, vai lá e fala que ele vai viver mais 15 anos. E o interessante é que Deus não faz assim, olha, Ezequias, levanta. Não. O que ele fala para Isaías? Vai, pega a pasta de figo, pega o remédio tal e põe na enfermidade dele. Ou seja, usou os médicos para que a enfermidade de Ezequias fosse curada. O conhecimento da época sobre a enfermidade, e aquele homem foi curado. Você está entendendo? Deus usa. Agora, nós precisamos confiar em Deus. Foi exatamente isso que Asa não fez. Asa não confiou em Deus. Asa se colocou como louco. Deixou Deus de lado. E eu quero te dizer que é triste a gente ver que os últimos dias de Asa foram muito diferentes do seu início. Muito diferentes. E eu quero finalizar falando 4 coisas. Primeira coisa que nós aprendemos com esse texto. Em tempo de tempestade ou de calmaria, devemos sempre buscar o Senhor. Essa é a primeira lição. Esteja passando por luta, ou esteja tudo bem na tua vida, não deixe de dobrar os teus joelhos, não deixe de orar, não deixe de buscar o Senhor, não deixe de falar com o Senhor. Amados, a coisa mais importante para nós é estar com o Senhor, é confiar no Senhor, é acreditar no Senhor, que Deus está presente. Amém? Segunda coisa, podemos obter vitórias com as nossas estratégias, mas quando ouvimos o Senhor e damos a Ele o controle, as vitórias não serão momentâneas, mas duradouras. Não é qualquer vitória que Deus te dá. Ele dá uma vitória que vai produzir uma paz de 25 anos. Ele produz uma vitória que você vai ter paz longa, que você vai ter os teus inimigos à sua volta, não te assolando. Querido, quando Asa resolve fazer aliança com Ben-Hadad, você sabe o que ele suscitou? Os povos todos à sua volta estavam com temor de chegar perto de Israel. O único que chegou foi Baasa, porque era Israel e conhecia Deus, apesar de não estar servindo. Ele foi o único que se atreveu a fazer isso, porque os povos não. Aí quando Asa resolve fazer aliança com Ben-Hadad, aí Ben-Hadad fala assim, Judá tem fragilidade. Você está entendendo? Quando você não confia no Senhor, você demonstra todas as suas fraquezas para o inimigo lá fora poder atingir a tua vida. Quando nós resolvemos buscar o Senhor, nós somos protegidos como uma cidadela que os inimigos não conseguem enxergar as nossas fraquezas. Você está entendendo? O quanto que isso é poderoso? O quanto confiar em Deus é muito importante. Querido, confiar em Deus é muito importante. Colocar o teu coração em Deus é muito importante. A terceira coisa, quando começamos a oprimir os que estão à nossa volta, é porque queremos proteger as nossas próprias convicções, porque nos sentimos ameaçados. Se você está se sentindo assim ameaçado, está falando, mandando rajada para todo lado, né? Está brigando para todo lado, querido, cuidado. Olha quem é que está no trono. Olha quem está controlando a tua vida.
Olhe em quem você está confiando de verdade. Porque se você confiar em Deus, você não precisa levantar um dedo da tua voz. Você só precisa levantar a tua voz em oração diante de Deus. Você só precisa se colocar diante do Deus Altíssimo e às vezes nem abrir a boca. Apenas no teu pensamento falar: Deus, eu estou aqui passando por luta e eu quero pedir a tua ajuda e como eu vou agir nessa situação. E Deus vai te dar estratégia, Deus vai te falar como fazer, Deus vai te fortalecer tremendamente. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Querido, você precisa crer nisso. Nós precisamos crer nisso. Nós vamos ter uma vida muito melhor se nós confiarmos nisso. Porque nós vamos estar realmente até com buzinas e alegrias em momentos de tristeza e de dificuldade. Nós vamos estar fortalecidos num momento de grande dificuldade, porque nós confiamos nisso. E a última coisa que eu quero te falar que é importante, que nós aprendemos com esse texto. É melhor começar bem e terminar bem. Mas, se porventura você começou mal alguma coisa na tua vida, resolva e termine bem. Porque a melhor coisa para a tua vida vai ser terminar bem. Porque a amplitude do que virá depois vai ser maravilhosa. Vai ser tremendo. Confiar em Deus te confia a eternidade. Amém? Amém, querido? Se você confia no Senhor, fique de pé em nome de Jesus. Eu quero que você levante suas mãos para os céus e ore ao Senhor, enquanto o louvor está tomando seu lugar aqui. Vamos orar. Eu quero que você coloque diante de Deus quem verdadeiramente tem controlado a tua vida. Em quem você tem confiado no teu dia, nas horas do teu dia. Confiar é um exercício de se deixar completamente nas mãos daquele da qual você confia. Você faz lá um e-mail para os céus e fala: Senhor, aqui está a minha petição, e deixa na mão dele. Ele tem um advogado lá, ele tem toda a corte lá e ele é juiz. Ele vai julgar da melhor forma. Ele vai colocar a melhor maneira da atuação na tua vida. E eu quero que você coloque o teu coração em Deus. Fala: Deus, quero confiar em Ti. Eu quero colocar o meu coração nas Tuas mãos. Eu quero que a minha vida possa ser verdadeira diante de Ti. Eu tenho errado. Muitas vezes tenho pisado na bola. Eu tenho muitas vezes exercido opressão sobre a minha família, sobre as pessoas que estão à minha volta. Eu tenho errado com a minha esposa, com meus filhos. Eu tenho errado com meu chefe. Eu tenho errado com meus colegas de trabalho. Senhor, me perdoa. Coloca a Tua mão sobre a minha vida. Age de maneira extraordinária, porque eu quero passar a confiar completamente em Ti. Eu quero passar a confiar a minha vida nas Tuas mãos. Eu quero confiar no Senhor completamente, porque o Senhor é o único Deus a quem eu amo e a quem eu adoro. O Senhor é o único Deus a quem eu quero servir e que eu quero que esteja no trono da minha vida. Faz isso, Pai. Faz isso diante do Senhor, em nome de Jesus. Canta comigo. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível,
visível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos, aleluia! Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, aos Teus pés, aos Teus pés. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Aleluia! Aleluia! Seja bem-vindo, apóstolo! Seja bem-vindo! Graça e paz, povo de Deus. Eu estou aqui como resultado das vossas orações. Elas chegaram ao trono da graça de Deus. Por alguns segundos, em várias vezes eu estive à beira da morte. Andei pelo vale da sombra da morte. Mas Deus sempre falava: seu propósito não está completo ainda. E Deus vai nos dar a vitória. E você estivesse orando, a partir de terça-feira eu começo a quimioterapia. E eu tive um sonho no hospital, que quando tomava aquele remédio, ele ia queimando tudo. Então eu sei que tudo, Deus é fiel, e sempre nas promessas dele se cumprir na minha vida, mesmo lá no hospital. E eu vi as suas orações da última reunião lá fora. Eu vi o grito do bispo Tony lá, o glória a Deus e aleluia. Eu estava ouvindo tudo. Então foram dias difíceis, né? E eu vim aqui para dar a bênção apostólica, não vou falar muito hoje, né? Mas eu queria ver vocês, né? E agradecer, porque eu estou aqui por um milagre de Deus. Não foram só um, foram vários milagres, né? Então eu estou colocando as mensagens lá e falar: meu Deus, como Deus foi bondoso para comigo, né? E assim nós vamos orar despedindo, amém? Levante sua mão direita ao Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom!
Aleluias. Toda a glória a Ele, o Deus de milagres, o Deus de maravilhas. A Ele a honra, a glória, o louvor, o poder, o domínio, toda a adoração, porque Ele é o Senhor da vida e da morte. Ele domina sobre todas as coisas, e basta a palavra dEle, e tudo pode ser mudado na minha vida e na tua vida. Ele é o Deus fiel para conosco, Ele é o Deus da igreja, Ele é o Deus da tua casa, Ele é o Deus das nossas vidas, e nada acontece sem a sua permissão. Tem uma semana de vitória, debaixo da graça de Deus, e esses dias serão dias de bênçãos para a tua vida e a minha vida, em nome de Jesus. Aguardem aqui, que eu vou ter que sair, e Deus a todos abençoe.